falamos sobre os mecanismos homeostáticos, ou seja, de equilíbrio da pressão arterial. Quando eu me encontro com a minha pressão baixa, quais são os mecanismos fisiológicos que promovem essas adaptações para que eu volte ao meu volume plasmático normal, ou seja, que minha pressão volte ao normal. Vocês vão ver nas imagens, até peço desculpa aí, eu estou aqui na academia, na minha academia aqui na Corporiçã, tem aí a música, tem o pessoal treinando aí, então provavelmente esse vídeo terá alguns ruídos e eu peço desculpa por isso, tá bom? Então é uma coisa bem que a gente está fazendo bem espontânea mesmo, então eu gravo aqui com o pessoal treinando, tá? A gente não tem estúdio, e justamente é isso que eu queria falar para vocês. É um canal que está iniciando, eu peço para que vocês compartilhem, tá? Coloque suas críticas e sugestões no canal, tudo bem? Críticas serão muito bem-vindas para a gente procurar melhorar ainda mais as nossas ferramentas aí de ensino, tudo bem? Bom, então vamos ver como é que funciona esse mecanismo. Então, pessoal, antes de começar a falar propriamente no sistema, nós vamos falar aí das personagens principais que envolve o sistema renina, angiotensina e aldosterona. Eu já falei, né? É a renina, essa é um dos agentes principais, né? Porque é a renina que vai fazer a conversão do angiotensinogênio, tá certo? Então vamos lá, renina, primeira coisa que nós temos aí que ter em mente, o angiotensinogênio, eu vou depois esquematizar aqui direitinho, tá? Estamos aí com o nome aí das enzimas, lembrando que a renina ela é uma enzima, tá? E aí eu tenho aqui o aldosterona, que já é um hormônio, tá? O aldosterona, ele reabsorve o sódio e secreta potássio. Essa é a função da aldosterona, tudo bem? Temos o hormônio antidiurético, ADH. Ele evita a diurese e retém o líquido, ou seja, ele evita de esse indivíduo, falar um português claro, faça xixi, e segura o líquido do corpo, tá certo? O hormônio antidiurético, ele age no túbulo coletor e aumenta a reabsorção de água, tá certo? Então assim que funciona nos néfrons, né? Nos rins, tá certo? Então assim que ele funciona, ele vai lá no rim e age no túbulo coletor, fazendo a reabsorção da água, tudo bem? Beleza, então falei da renina, que é uma enzima, falei dos hormônios aldosterona, do hormônio antidiurético, né? E falei também do angiotensinogênio. Então o que vai acontecer, pessoal? Quando eu tenho a baixa da pressão arterial, os meus rins percebem isso e liberam essa enzima, que é a renina, tá certo? O que a renina faz? A renina vai lá e caminha até a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, ela encontra o angiotensinogênio em sua forma inativa, tá certo? Só que quando o angiotensinogênio encontra a renina, e essa renina, lembrando que foi os rins que mandou a renina porque percebeu a variação da pressão arterial baixa, o angiotensinogênio se junta à renina. E esse angiotensinogênio e essa renina, eles são convertidos em angiotensina 1. A angiotensina 1 ela não tem muita função, só que a angiotensina 1 ela caminha em todos os órgãos. Quando ela chega no pulmão, lá no pulmão nós temos receptores de angiotensina 1 que captam essa mensagem de chegar a angiotensina 1 e vai secretar o ECA, enzima conversora de angiotensina,
Olha que barato. A angiotensina 1, então, o que a ECA faz? Converte essa angiotensina 1 em angiotensina 2, tá certo? Essa angiotensina 2, então, ela caminha para a corrente sanguínea e ela, por sua vez, ela faz a vasoconstricção. O que é vasoconstricção? Ela fecha o calibre arterial, ou seja, a minha artéria, por onde passa ali o sangue, elas se fecham. Imagina se eu tenho um cano com água e esse cano com água ele é bem grandão, a minha pressão de água não vai ser menor? Imagina se eu vou lá e fecho e coloco um cano menor, a minha pressão de água não vai ser maior? Muito maior? Claro que vai ser maior, com certeza. Então é isso que a angiotensina 2 faz. Então já começamos, olha lá, o problema começou lá na pressão baixa, já estamos aí fazendo restabelecendo a nossa pressão arterial. Tá certo? Então a angiotensina 2, ela faz isso. Ela faz a vasoconstrição nos túbulos coletores e ainda faz também a retenção de sódio. Isso processo feito esse pelo glomérulo. Então, para que reter sódio? Lembrando que o sódio ele retém a água. Então, se eu tenho mais sódio, eu tenho mais retenção de água. Além disso, ela ativa o hormônio antidiurético. Tá? O hormônio antidiurético, o que ele faz? Ele segura a urina, ou seja, ele não deixa o indivíduo excretar a urina. Então ele vai lá e segura. Ele, vamos segurar então, certo? O rim vai lá e não deixa com que a urina saia. Fazendo isso, se eu tenho mais líquido plasmático, consequentemente, eu vou ter o restabelecimento da minha pressão arterial e aí eu resolvo esse problema. Tá certo? Então, só para voltar aqui um pouquinho, a aldosterona. Anotem aí, pessoal. A aldosterona reabsorve o sódio, tá certo? Hormônio antidiurético evita a diurese, o nome já diz. Além disso, o hormônio antidiurético, ele age no túbulo, nos túbulos coletores distais, fazendo a reabsorção de água. Opa, de vez em quando dá umas travadas na língua aqui. Beleza, galerinha? Lembrando, pessoal, a aldosterona, ela aumenta a retenção de sódio. E o hormônio antidiurético, ele aumenta a reabsorção de água. Beleza? É assim que o processo acontece. A aldosterona aumenta volume de sódio, aumenta a concentração de sódio, ela absorve o sódio. E o hormônio antidiurético reabsorve a água. A angiotensina 2 ali fez o fechamento da artéria para que a minha pressão arterial aumentasse e resolveu o problema. Se eu tenho mais sal, tenho mais água e tenho minha artéria menor, tenho minha pressão arterial no volume normal. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Por favor, gente, curtam o vídeo, inscreva-se no canal. Cansei de falar, falo de novo. Faça seus comentários, críticas e sugestões. Deus abençoe a todos, pessoal. Então, pessoal, só para falar a correlação do sistema renina e angiotensina com a correlação do sedentarismo e da má alimentação, quando eu tenho o que nós chamamos de ateroscleroma, ou seja, eu tenho placa de gordura na minha artéria, o que acontece? O sangue, ao passar nessa artéria, claro que esse fluxo, essa pressão sanguínea, ela vai estar sendo alta. Ela está sendo alta. Muito até mais alta, por quê? Porque está entupido. Então a pressão gerada ali está sendo muito elevada. Concorda comigo? O sangue está vindo, só que chegou uma hora que diminuiu mais o calibre ainda por causa daquela placa de gordura, então a pressão ela está sendo aumentada. Porém, o meu rim, quando percebe que está vindo pouco sangue, o que o rim ele pensa? Ele fala, opa, vou secretar renina. A volemia, ou seja, o volume sanguíneo está sendo baixo. Então ele entende assim, a pressão arterial desse indivíduo está baixa. Vou
liberar mais renina. O que acontece? Mas o problema não era que a pressão estava baixa, o problema é que ele está com doença da placa ali na artéria. E o que acontece? Aumento da resistência vascular periférica devido à hipertensão, consequentemente risco de AVC, risco de infarto e risco aí de várias outras doenças. Por isso que é muito importante, só para falar a correlação da renina e angiotensina e o exercício físico e a boa alimentação, exatamente evitar que malefícios como esse que eu acabei de falar venham a acontecer. Nos outros vídeos, nos vídeos futuros, eu vou falar também, já vou falar de patologias, ou seja, de doenças que afetam todo esse metabolismo que eu falei, tanto dos ácidos graxos, quanto o sistema da glicólise, né? Ou seja, quando o fato de eu ter o processo de glicólise inibida, eu tenho o aumento de gordura, e o aumento de gordura também gera as adipocitocinas, que são citocinas inflamatórias, e esse vai ser o assunto para o próximo vídeo.